Vamos fazer o seguinte, imediatamente vamos chamar a nossa convidada do próximo bloco, que é a senadora Soraya Tronic, que já está nos bastidores com a gente já faz emenda rapidinho, ela tem um curto espaço de tempo conosco aqui, então a gente aproveita e enquanto isso você manda o superchat, manda os recados e a gente lê ao final da participação da senadora. Senadora, seja muito bem-vinda à nossa programação, sempre uma honra recebê-la aqui. Olá, Tiago. Olá, professor Baraci. É um prazer estar aqui no DCM essa manhã. Prazer é nosso. Senadora, comecemos aí, né, pelo seu trabalho, pela sua atuação recente, com destaque na CPI das Bets, né, a CPI que foi prorrogada por mais 45 dias, que tomou vulto, né, na semana passada, com a sua atuação incisiva, dando voz de prisão durante a oitiva, né, um empresário que cometia perjúrio, e, aliás, algo que é uma prerrogativa dos parlamentares pouco usada, mesmo diante de notáveis casos em que deveria ter sido feito, o que demonstra talvez até mais uma omissão, né, do parlamentar do que um excesso cometido por ele, né, que no caso que é o que a senhora fez. Então eu gostaria que a senhora começasse falando deste caso, né, e como que ele se desdobrou a partir disso, e um pouco também da CPI das Bets. Bom, Tiago, realmente as pessoas percebem que nós deveríamos agir com mais firmeza. Mas há muitos senadores que temem tomar certas atitudes, acham exageradas. Só que não, isso não é o meu estilo, e quem acompanhou viu que eu falei, eu estava assim, já prestes a fazer no primeiro momento, mas eu pedi para ele, vou te explicar como é que funciona, principalmente porque eu sou advogada, e Uhum, aí eu tenho uma noção, né, bem mais, bem, bem, bem mais profunda da questão do direito do que outros senadores que não tiveram a mesma formação. Então, nós temos que impor respeito. E aqui a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Durante o período, nós temos todas as prerrogativas de poder de polícia e de investigação. Infelizmente, aquele senhor, o Daniel, mentiu, ele já estava na 10ª mentira, e falei, não é possível algo assim, né? Já tinha conversado com os advogados, né, que não ia, não ia dar bom, eu tentei, mas chegou uma hora que não tinha condições. Então, eu tentei orientar, mas enfim. E, lógico, né, nós printamos, porque depois ele, a Adélia, todos eles apagaram das redes sociais fotos juntos. uhum. Então, dizer que não conhece os próprios sócios, a gente se conhece, Thiago, e não ao vivo, mas a gente se Exato, conhece. Eu não posso claro. dizer que eu não te conheço, né? É. Ainda mais um sócio. Nossa. Enfim, é algo surreal. Ele prestou o compromisso, então ele estava sob juramento ali. Então nós temos que colocar a ordem. E outra, os advogados começaram a gritar, deixaram o cliente ser conduzido, e isso que mais me choca, com todo Uhum. respeito, mas quando acontece, eles sabem muito bem, né? Qual é o fundamento? Né? Eu não tinha que discorrer ali. E a advocacia do Senado já minutou e fundamentou, né, as diversas mentiras que nós pegamos. Então, achei que foi muito. Para eles foi muito ruim, mas para nós e para os demais que estão se furtando de prestar depoimento, pois a sócia dele, a Adélia, ex-BBB, está fora do país, já foi ouvida numa reunião secreta, porque ela quis assim, mas não satisfez o nosso colegiado, e nós pedimos Uhum. a presença dela. Então, ela disse que iria. Então, eles estão enrolando demais a gente, e ali, né, subestimar a nossa inteligência naquilo que a gente sabe fazer é triste, mas e assim será daqui para frente, sem paciência mesmo para esse tipo de desrespeito. E lei é para todos, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E que pé que fica hoje a CPI das bets, senador? É importante a gente trazer o esclarecimento. Claro que toda e qualquer CPI, se ela chega a esse nível, ela tem um grau de preocupação social, mas essa em especial, ela me pega muito, porque a estrutura das bets, né, além de toda a vazão que pode ter em graus de corrupção, o problema de saúde pública que a gente já viu na questão do comprometimento psicoemocional das pessoas com os jogos, tudo isso a gente sabe, mas tem um outro fator que é a antessala de um processo eleitoral, né, que se dá no ano que vem, e nós temos que ter muito claro sobre o papel das bets, que podem, inclusive, e já fizeram isso no processo eleitoral anterior, financiar campanhas e atuar de acordo com seus interesses e lobbies. Que pé nós estamos com a CPI das bets? Bom, quando eu pedi a abertura da CPI, eu confesso que tudo isso é novo para nós brasileiros, inclusive Uhum, para o próprio Regis Budena, que é o secretário da Secretaria de Jogos e Apostas, mas porque nós estamos aprendendo, quer dizer, trocando o pneu com o carro andando. A verdade uhum, é essa, né? uhum, A legislação anda a partir dos fatos sociais. Então, eles já andaram quilômetros, foi uma necessidade, porque nós não gostaríamos realmente de regulamentar nem de liberar isso. Porém, nós não conseguimos colocar um muro virtual no país para coibir as pessoas, para proibir as pessoas de jogar, porque elas entram em sites estrangeiros. E aí nós uhum, temos um problema que nós não monitoramos. Então, quando você regulamenta, você pelo menos consegue monitorar, regulamentar e legislar com o intuito de minimizar ao máximo os danos causados. E outra, o que tem aí também é a evasão de divisas, é, falta de pagamento de tributação de um fato gerador que ocorre dentro do país e lavagem de dinheiro, se a gente não uhum, controlar. Tem uhum, outros crimes envolvidos aí nessa questão das bets. Então, a ideia é regulamentar da forma mais rígida possível, mas mesmo assim, com a regulamentação por parte do executivo, em tese já terminada, nós vamos passar isso para uma legislação. E um dos dramas que nós estamos vivendo é a questão, por exemplo, vício do cigarro e da bebida. Nós conseguimos, inclusive, diminuir, eu sei, da nicotina, diminuímos muito depois que proibimos as propagandas. uhum. E começamos uma campanha mesmo contra o tabagismo. E tem que ser dessa forma também. Para mim, tem que ser totalmente coibido. O problema é que eu não estou conseguindo, eu não sei se eu vou conseguir quórum suficiente para aprovar, por quê? Antes era a Caixa Econômica que patrocinava os times, os Uhum, clubes. uhum, Hoje a Caixa Econômica não faz mais, migrou o patrocínio para as bets. E antes a Caixa Econômica patrocinava, vamos supor, 5 milhões para um time, 10 para outro, 20 para outro, mas era nesse montante. Não passava muito disso. As bets estão entrando com muita força, 40 milhões, 60 milhões, 80 milhões, 100 milhões. Então, nós estamos tendo sim dificuldades, inclusive com a CBF. Nós já provamos o nome do Edinaldo e eu não uhum. consigo chamá-lo, eu não consigo agendar a oitiva dele porque ele tem proteção de poderosos. É verdade. Então, inclusive, vou falar aqui, é terrível, mas parlamentares trabalhando contra a CPI. E Então, protegendo o presidente da CBF também? também, também, Pessoal. também. Então, mas independentemente disso, se a documentação que chegar demonstrar que há qualquer espécie de crime, nós iremos sim indiciar quem quer que seja, mesmo sem o comparecimento. Nós não precisamos ouvir testemunhas ou investigados exatamente para podermos indiciá-los. Uhum. Então,
e nós estamos recebendo, sim, documentação do COAF com os relatórios de informação financeira, apoio. Eu tenho comigo a Polícia Federal, temos Uhum, conosco também Polícia Civil, são 3 estados que já investigaram, São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, em que inquéritos estão avançados e nós temos, nós estamos com esse apoio, a própria Receita Federal, o Ministério Público Federal, e toda a consultoria do Senado. Então, vamos sim exarar um parecer, um relatório bastante aprofundado e votar esse relatório. Eu não sei como é que vamos votar, porque está com uma tendência de esvaziar a CPI. Nós uhum, tínhamos o direito de prorrogar a CPI por mais 130 dias. Eu consegui mais do necessário de assinaturas, que são 27, eu consegui 29 assinaturas, protocolei. Então, o acordo interno de líderes fez com que a prorrogação fosse por 45. E então, assim, dependendo, eu vou até o Supremo, porque não posso deixar, sabe, justamente por conta da minha postura, eles fizeram um acerto sem falar comigo, absolutamente nada, entre os uhum. líderes, e decidiram. Até eu mesma assinei esse pedido de 45 porque eu estava com medo de não ter nada. Mas E às nenhum. vezes, Uhum. mais nenhum dia. E então, assim, eu considero grave, eu não vou me intimidar com nenhum colega, já até calúnia já fizeram contra mim durante esse período, e eu simplesmente me coloquei à disposição. Eu enviei para o DG da Polícia Federal, o André Rodrigues, eu enviei o que plantaram na imprensa e falei: desejo ser ouvida e desejo uma cariação, porque eu sei de onde veio o tiro. E eu quero Uhum. uma cariação com essa pessoa. Então, é, é, E qual não, foi a não, calúnia, não tem. senadora? Qual foi A a calúnia? calúnia de que eu estaria por trás de uma extorsão de um Uhum. dono de bet. De vários. Nossa. Então exato, exato. Pegaram pesado comigo, pessoas poderosas e as quais eu não temo, porque quem tem telhado de vidro são eles, não eu. Eu tenho a minha postura é totalmente proporcional aos meus atos e à minha atuação e por não ter e por não dever. Então, aquilo tem que ser, nós temos de colocar respeito ali, e eu não vou poupar absolutamente ninguém. Eu estou andando, inclusive, com carro blindado, coisa que eu Nossa. não fazia. Por quê? Porque nós estamos mexendo com máfia chinesa, estamos mexendo com grandes nomes artísticos, influencers, que estão também ali, têm amizades no meio político. Mas para mim não interessa.